Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos documentos de um projeto bem específico, a construção de um galpão metálico. Isso aí, Recebemos uns relatórios de progresso, sabe? Cobrindo o comecinho do projeto, ali por fevereiro, março de 2025. exato. E a ideia aqui é tentar entender o que tá rolando mesmo na obra. Porque esses projetos sempre têm, né? Seus desafios. Sempre. E olha, temos aqui relatórios assinados, um pelo Misael Faria, que é o responsável técnico, e outro pelo Marcos Posse, da fiscalização. Tem também uma análise jurídica junto. O objetivo principal é tirar dali as informações-chave, né? Ver como está o andamento, onde estão os gargalos, qual o impacto financeiro e, o que eu acho bem interessante, como visões diferentes podem contar a mesma história, né? Vamos tentar ver o estado real desse empreendimento. Legal, bom, então vamos direto pro ponto, já salta aos olhos. Atrasos. Parece que o cronograma já começou assim, meio complicado, né? Complicado é pouco. Os dados são bem consistentes entre os relatórios, viu? Confirmam atrasos em todos os blocos principais. Todos. Todos. O bloco 1, que é de imobilização e planejamento, fechou com 11 dias de atraso. Já o bloco 2, o de execução, esse já acumula 19 dias. Nossa, 19 dias já na execução. É bastante coisa. E o bloco 3, o de encerramento? Esse nem começou ainda, mas a projeção já indica um atraso ali de pelo menos 10 dias. E as frentes que estão pegando mais, sabe? Onde o desvio tá maior, são a elétrica e a mecânica. Elétrica e mecânica. E as causas? O que eles dizem sobre de quem é a culpa, digamos assim? Então, eles apontam para uma responsabilidade que é compartilhada. Isso é bem comum, na verdade. Tipo, uns 62 a 65% dos atrasos, mais ou menos, são atribuídos a coisas que ficaram pendentes do lado do cliente. Ah, do cliente. Tipo o quê? Olha, demora para sair licença ambiental, falta de resposta do pessoal do SESM de segurança do trabalho, né? Muita revisão de projeto pedida, problema com documento. Até falta de definir onde iam ficar pontos de energia, coisas assim de infraestrutura básica no local. Entendi. Quer dizer, bastante coisa dependendo do cliente. E a outra parte? A contratada. Isso. Os outros 35 a 38% ficam na conta da contratada, a MS Tubutec. Aí entra ajuste de logística de última hora, sabe? Precisaram alugar um espaço extra correndo, mobilização de equipe que não foi total no começo, falha na comunicação sobre mudança de plano, e um ponto bem crítico foi a dificuldade de integrar as equipes de elétrica e mecânica. Chegaram a parar, viu? Puxa vida. O relatório do Misael, por exemplo, ele detalha mais isso, essas ocorrências. Fala até de problema para cadastrar funcionário no sistema do cliente. Uma coisa bem operacional mesmo. Entendi. E, bom, atraso quase sempre significa mais custo, né? Como isso está refletido na parte financeira? Exatamente. E sim, os custos já foram para o espaço. O bloco 1 custou R$ 60 mil a mais do que o previsto. Isso dá uns 13,3%. 13% já no bloco 1. Pois é, e o bloco 2 já soma R$ 290 mil extras, também na faixa dos 13,2% a mais. A projeção geral é que o custo total do projeto pule de 1.200.000 para quase 1.350.000. Um aumento aí de uns 12%, se nada mudar. Caramba! E essa conta extra? A divisão dela segue a mesma lógica dos atrasos? Quem paga mais? Então, aqui tem um detalhe curioso. Na parte financeira, a análise atribui uns 40% do prejuízo, que dá uns R$ 40 mil, direto para a contratada principal, a MS Tubutec. Ah, então a maior parte do custo extra é da contratada. Não exatamente a maior parte, mas uma fatia considerável, 40%. Aí tem uma subcontratada, a LC Construções, que responde por 8%, uns R$ 8 mil, muito por causa daqueles custos de logística emergenciais que eu falei. Certo. E o restante, que dá uns 52%, aí sim tá ligado às pendências e atrasos que vieram do lado do cliente. Ou seja, o cliente causou mais tempo perdido percentualmente, mas na hora de dividir o impacto financeiro, a coisa ficou um pouco mais distribuída, digamos. Sim. Que interessante essa dinâmica, né? É tempo versus custo. E sobre os relatórios em si, você falou que tinham olhares diferentes. Como eles se comparam na prática? Sim, e essa comparação é muito rica, né? O relatório que a gente atribui
Ao Misael Faria, o técnico, ele é mais descritivo. É quase um diário de bordo da operação, sabe? Mais pé no chão. Isso. Detalha o que aconteceu no dia a dia, as causas vistas ali no campo e faz recomendações mais de gestão, de governança. Ele até inclui dados, claro. Tem tabelas com SPI, CPI, aqueles índices de prazo e custo mostrando o desvio. Tá, e o outro, o do POCI, da fiscalização? Esse, junto com a análise jurídica, ele é mais sintético, mais quantitativo. Foca nos números exatos de atraso por bloco, compara direto com o plano original, a linha de base, e já projeta o impacto futuro de um jeito mais direto. Entendi. Os dois concordam nos problemas centrais, viu? Especialmente na elétrica e mecânica. Mas assim, o Misael dá mais a sensação do que foi vivido no campo, enquanto o POCI entrega o diagnóstico técnico e o prognóstico do cronograma de forma mais objetiva, talvez. Entendi. Faz sentido. Então, juntando tudo isso, qual que é a previsão pro fim do projeto, se nada mudar? O famoso forecast, né? A projeção é bem clara. E assim, um pouco preocupante. Se mantiverem esse ritmo atual, especialmente com essa lentidão na elétrica e mecânica, o projeto deve acabar com pelo menos 40 dias de atraso. 40 dias? 40 dias. A data que era para ser fim de julho de 2025 iria lá para o começo de setembro de 2025. É o clássico efeito cascata, né? Atraso no começo, se não corrige, vai se propagando e aumentando. Complicado. Muito. A necessidade de ação corretiva, de melhorar a comunicação, a governança é urgente. Os dois relatórios apontam para isso, cada um do seu jeito. Ok, então o resumo da ópera é: atrasos grandes, com responsabilidade dividida, custos subindo e a entrega final bem ameaçada. E os relatórios, mesmo com estilos diferentes, acabam pintando um quadro bem parecido dos desafios. Exatamente isso. E, sabe, isso deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho. Vendo essa rede complexa de dependências, né? E como a comunicação parece ter falhado em pontos-chave. Pois é. Que tipo de mecanismo, ou de acordo prévio mesmo, poderia ter sido colocado antes de começar tudo para tentar diminuir o risco desses problemas externos, tipo as licenças, as aprovações do cliente, que impactaram tanto o cronograma desde o início? Fica aí a pergunta, né? Sobre prevenção e como planejar melhor os riscos em projetos futuros.